A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Pois até Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quanto mais você ler a Bíblia e quanto mais meditar nela, mais você ficará surpreso com ela. Aquele que é apenas um leitor casual da Bíblia não conhece a altura, a profundidade, o comprimento e a largura dos poderosos significados contidos em suas páginas. Há certas ocasiões em que descubro uma nova veia de pensamento e coloco a mão na cabeça e digo surpreso: "Oh, é maravilhoso, nunca vi isso antes nas Escrituras." Você descobrirá que as Escrituras se ampliam à medida que as penetra. Quanto mais as estudar, menos parecerá conhecê-las, pois elas se ampliam à medida que as abordamos. Você encontrará isso especialmente no caso das partes típicas da Palavra de Deus. A maioria dos livros históricos pretendia ser tipos de dispensações, experiências ou ofícios de Jesus Cristo. Estude a Bíblia com esta chave e você não culpará Herbert quando ele a chamar de não apenas o livro de Deus, mas o Deus dos livros. Um dos pontos mais interessantes das Escrituras é a sua tendência constante de exibir Cristo. E talvez uma das mais belas figuras sob as quais Jesus Cristo foi exibido nas Escrituras Sagradas é o Cordeiro Pascal. É de Cristo que estamos prestes a falar esta noite. Israel estava no Egito em extrema escravidão. A severidade de sua escravidão havia aumentado continuamente até se tornar tão opressiva que seus gemidos incessantes subiam ao céu. Deus, que vinga seus próprios eleitos, embora clamem dia e noite a ele, finalmente determinou que ele desferiria um terrível golpe contra o rei do Egito e a nação do Egito e libertaria seu próprio povo. Podemos imaginar as ansiedades e expectativas de Israel, mas dificilmente podemos simpatizar com eles, a menos que nós, como cristãos, tenhamos a mesma libertação do Egito espiritual. Vamos, irmãos, voltar ao dia em nossa experiência, quando moramos na terra do Egito, trabalhando nas olarias do pecado, labutando para nos tornarmos melhores e descobrindo que isso era útil. Recordamos aquela noite memorável, o início dos meses, o início de uma nova vida em nosso espírito e o início de uma nova era em nossa alma. A palavra de Deus deu golpe em nosso pecado. Ele nos deu Jesus Cristo, nosso sacrifício, e naquela noite saímos do Egito. Embora tenhamos passado pelo deserto desde então, lutando contra os amalequitas, pisado na serpente ardente, queimando pelo calor e congelado pela neve, ainda assim, nunca mais voltamos ao Egito. Embora nossos corações às vezes tenham desejado o alho poró, as cebolas e as panelas de carne do Egito, ainda assim nunca fomos levados à escravidão desde então. Venha, vamos celebrar a Páscoa esta noite e pensar na noite em que o Senhor nos libertou do Egito. Contemplamos nosso Salvador Jesus como o Cordeiro Pascal, do qual nos alimentamos. Sim, não vamos apenas olhar para ele como tal, mas vamos nos sentar esta noite à sua mesa. Vamos comer de sua carne e beber de seu sangue, pois sua carne é realmente comida e seu sangue é realmente bebida. Em santa solenidade, que nossos corações se aproximem daquela antiga ceia, voltemos às trevas do Egito e, por santa contemplação, contemplemos, em vez do anjo destruidor, o anjo da aliança à frente da festa, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esta noite não terei tempo para entrar em toda a história e mistério da Páscoa,
Você não vai entender que eu esteja esta noite pregando sobre tudo isso, mas alguns pontos proeminentes nele como partes dele. Isso exigiria uma dúzia de sermões, na verdade, um livro tão grande quanto o Caure sobre Jó, se pudéssemos encontrar um divino igualmente prolixia e igualmente sensato. Antes de tudo, porém, olharemos para o Senhor Jesus Cristo e mostraremos como ele corresponde ao Cordeiro Pascal e nos esforçaremos para trazê-lo aos dois pontos, de ter seu sangue aspergido sobre você e de se alimentar dele. Primeiro, então, Jesus Cristo é tipificado aqui sob o Cordeiro Pascal e deve, se houver alguém de semente de Abraão aqui que nunca viu Cristo como Messias, eu imploro sua atenção especial para o que eu devo adiantar. Quando falo do Senhor Jesus como ninguém menos que o Cordeiro de Deus, morto pela libertação de seu povo escolhido. Siga-me com suas Bíblias e abra primeiro no 12º capítulo de Êxodo. Começamos em primeiro lugar com a vítima, o Cordeiro. Quão bela é a imagem de Cristo! Nenhuma outra criatura poderia ter tipificado tão bem aquele que era santo, inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Sendo também um emblema do sacrifício, retratou com muita doçura nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pesquise a história natural e, embora você encontre outros emblemas que apresentam diferentes características de sua natureza e o exibem admiravelmente para as nossas almas, ainda assim, não há nenhum que pareça tão apropriado para a pessoa de nosso amado Senhor quanto a do Cordeiro. Uma criança perceberia imediatamente a semelhança entre um cordeiro e Jesus Cristo, tão gentil e inocente, tão brando e inofensivo, sem ferir os outros, nem parecendo ter o poder de se ressentir de uma injúria. Um homem humilde diante de seus inimigos, um homem cansado e cheio de aflições. Que torturas a raça tímida recebeu de nós! Como eles, embora inocentes, são continuamente abatidos para a nossa comida. Sua pele é arrancada de suas costas, sua lã é tosquiada para nos servir de vestimenta. E assim o Senhor Jesus Cristo, nosso glorioso Mestre, nos dá as suas vestes para que possamos ser vestidos com elas. Ele se partiu ao meio por nós, seu próprio sangue foi derramado por nossos pecados, inofensivo e santo, um sacrifício glorioso pelos pecados de todos os seus filhos. Assim, o Cordeiro Pascal pode muito bem transmitir ao piedoso hebreu a pessoa de um Messias sofredor, silencioso, paciente e inofensivo. Olhe mais abaixo. Era um cordeiro sem defeito, um cordeiro defeituoso. Se tivesse a menor mancha de doença, a menor ferida, não teria permissão para a Páscoa. O sacerdote não teria permitido que fosse abatido. Nem Deus teria aceitado o sacrifício de suas mãos. Deve ser um cordeiro sem defeito. E não era Jesus Cristo assim desde o seu nascimento? Imaculado, nascido da pura Virgem Maria, gerada do Espírito Santo, sem mancha de pecado. Sua alma era pura e imaculada como a neve, branca, clara, perfeita, e sua vida era a mesma. Nele não havia pecado. Ele tomou nossas enfermidades e carregou nossas dores na cruz. Ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas havia aquela doce exceção, ainda sem pecado, um cordeiro sem defeito. Você que conheceu o Senhor, que provou de sua graça, que manteve comunhão com Ele, seu coração não reconhece que Ele é um cordeiro sem defeito? Você pode encontrar alguma falha em seu Salvador? Você tem alguma coisa para colocar a cargo dele? Sua veracidade se foi? Suas palavras foram quebradas? Suas promessas falharam? Ele esqueceu seus compromissos?
e em qualquer aspecto, você pode encontrar nele algum defeito? Ah, não. Ele é o Cordeiro Imaculado, o puro, o imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nele não há pecado. Vá mais adiante no capítulo. Seu cordeiro será sem defeito, um macho do primeiro ano. Não preciso parar para pensar o motivo pelo qual o macho foi escolhido. Apenas notamos que era para ser um macho do primeiro ano. Então estava no auge. Então sua força era inesgotável. Então seu poder estava apenas amadurecido em maturidade e perfeição. Deus não teria um fruto prematuro. Deus não aceitaria aquela oferta que não tivesse chegado à maturidade. E assim, nosso Senhor Jesus Cristo tinha acabado de chegar à maturidade da masculinidade quando foi oferecido. Aos 34 anos de idade, ele foi sacrificado por nossos pecados. Ele era então são e forte, embora seu corpo pudesse estar emaciado pelo sofrimento e seu rosto mais desfigurado do que o de qualquer outro homem. Ainda assim, ele estava na perfeição da masculinidade. Acho que o vejo então, sua bela barba caindo sobre seu peito. Eu o vejo com os olhos cheios de gênio, sua forma ereta, seu semblante majestoso, sua energia inteira, sua estrutura inteira em pleno desenvolvimento. Um homem real, um homem magnífico, mais justo do que os filhos dos homens. Um cordeiro não apenas sem defeito, mas com seus poderes totalmente revelados. Tal era Jesus Cristo, um cordeiro do primeiro ano, não um menino, não um rapaz, não um jovem, mas um homem completo, para que ele pudesse dar sua alma a nós. Ele não se entregou para morrer por nós quando era jovem, pois então não teria dado tudo o que deveria ser. Ele não se entregou para morrer por nós quando estava na velhice, pois então se entregaria quando estava em decadência, mas apenas em sua maturidade, em seu auge. Então Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E além disso, no momento de sua morte, Cristo estava cheio de vida, pois somos informados por um dos evangelistas que ele clamou em alta voz e expirou. Este é um sinal de que Jesus não morreu por fraqueza, nem por decadência da natureza. Sua alma era forte dentro dele. Ele ainda era o cordeiro do primeiro ano. Ele ainda era poderoso. Ele poderia, se quisesse, mesmo na cruz, desprender suas mãos de seus ferrolhos e, descendo da árvore da infâmia, expulsar seus atônitos inimigos diante dele, como veados dispersos por um leão. Mas ele humildemente rendeu obediência até a morte. Minha alma, você não pode ver seu Jesus aqui, o Cordeiro Imaculado do primeiro ano, forte e poderoso? E, ó meu coração, não surge o pensamento, se Jesus se consagrou a você quando estava assim em toda a sua força e vigor, não deveria eu, na juventude, me dedicar a ele? E se sou homem, como devo duplamente dar minha força a ele? E se estou na velhice, ainda devo procurar, enquanto resta o pouco, consagrá-lo a ele. Se ele deu tudo de si para mim, o que foi muito, eu não deveria dar o meu pouco tudo a ele? Não deveria eu me sentir obrigado a me consagrar inteiramente a seu serviço, a colocar corpo, alma e espírito, tempo, talentos, tudo sobre seu altar? Embora eu não seja um cordeiro sem mácula, ainda assim estou feliz porque, como o bolo levedado foi aceito com o sacrifício, embora nunca queimado como ele, eu, embora um bolo levedado, possa ser oferecido no altar com o meu Senhor e Salvador, o holocausto do Senhor, e assim, embora impuro e cheio de fermento, posso ser aceito no amado,
uma oferta de cheiro suave, aceitável ao Senhor meu Deus. Aqui está Jesus, amado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro do primeiro ano. O assunto agora se expande e o interesse se aprofunda. Deixe-me ter sua consideração muito séria para o próximo ponto, que muito me gratificou em sua descoberta e que irá instruí-lo na relação. No 6º versículo do 12º capítulo de Êxodo, somos informados de que este cordeiro, que deveria ser oferecido na Páscoa, deveria ser selecionado 4 dias antes de seu sacrifício e para serem mantidos separados. No 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena para o cordeiro, deixe-o e seu próximo sua casa, toma conforme o número das almas. Cada um segundo a sua alimentação fará a tua conta para o cordeiro. O 6º versículo diz: E o guardareis até o dia 14 do mesmo mês, durante 4 dias. Este cordeiro, escolhido para ser oferecido, foi retirado do resto do rebanho e mantido sozinho, por 2 razões. Em parte para que, por seus balidos constantes, pudessem ser lembrados da festa solene que seria célebre, e, além disso, que durante os 4 dias eles pudessem ter certeza de que não havia nenhum defeito, pois durante esse tempo estava sujeito à inspeção constante, para que pudessem ter certeza de que não havia nenhum ferimento ou dano que o tornasse inaceitável para o Senhor. E agora, irmãos, um fato notável passa diante de vocês. Assim como este cordeiro foi separado por 4 dias, as antigas alegorias costumavam dizer que Cristo foi separado por 4 anos. 4 anos depois de deixar a casa de seu pai, ele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. 4 anos após seu batismo, ele foi sacrificado por nós. Mas há outro melhor do que isso. Cerca de 4 dias antes de sua crucificação, Jesus Cristo cavalgou em um triunfo pelas ruas de Jerusalém. Ele foi assim abertamente separado como sendo distinto da humanidade. Ele, montado em um jumento, subiu ao templo para que todos pudessem vê-lo como Cordeiro de Judá, escolhido por Deus e ordenado desde a fundação do mundo. E o que é ainda mais notável, durante esses 4 dias, você verá, se recorrer aos evangelistas, quando quiser, que tanto está registrado do que ele fez e disse, quanto em todas as outras partes da sua vida. Durante aqueles 4 dias, ele repreendeu a figueira e imediatamente ela secou. Foi então que ele expulsou os compradores e vendedores do templo. Foi então que ele repreendeu os sacerdotes e anciãos, contando-lhes a semelhança dos 2 filhos, um dos quais disse que iria e não foi, e o outro que disse que não iria e foi. Foi então que ele narrou a parábola dos lavradores, que mataram os que lhe foram enviados. Depois contou a parábola das bodas do filho do rei. E então vem sua parábola sobre o homem que foi à festa, não tendo uma veste nupcial. E também a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 das quais eram tolas. Então vem o capítulo de denúncias muito contundente contra os fariseus. Ai de vós, ó fariseus cegos, limpe primeiro o que está dentro do copo e do prato. E então também vem aquele longo capítulo de profecia sobre o que deveria acontecer no cerco de Jerusalém e um relato da dissolução do mundo. Aprender a parábola da figueira. Quando o seu ramo ainda está tenro e brota folhas, vós saiba que o verão está próximo. Mas não vou incomodá-lo dizendo aqui, ao mesmo tempo, que ele deu a eles aquela esplêndida descrição do dia do julgamento, quando as ovelhas serão separadas das cabras. De fato, as mais esplêndidas declarações de Jesus foram registradas como tendo ocorrido nesses 4 dias.
Assim como o cordeiro separado de seus companheiros baliu mais do que nunca durante os 4 dias, Jesus também falou mais durante esses 4 dias. E se você quiser encontrar uma frase escolhida de Jesus, consulte o relato do ministério dos últimos 4 dias para encontrá-la. Lá você encontrará o capítulo "Não se perturbe o vosso coração". Ali também, sua grande oração: "Pai, eu quero", e se assim por diante. As maiores coisas que ele fez nos últimos 4 dias, quando ele foi separado. E há mais uma coisa para a qual peço sua atenção particular, ou seja, durante esses 4 dias, eu disse a você que o cordeiro estava sujeito a um escrutínio mais rigoroso. Assim também, durante esses 4 dias, é singular relatar que Jesus Cristo foi examinado por todas as classes de pessoas. Foi durante aqueles 4 dias que o doutor da lei lhe perguntou qual era o maior mandamento, e ele disse: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Foi então que os herodianos vieram e o questionaram sobre o dinheiro do tributo. Foi então que os fariseus o tentaram. Foi então também que os saduceus o tentaram sobre o assunto da ressurreição. Ele foi julgado por todas as classes e graus herodianos: fariseus, saduceus, advogados e pessoas comuns. Foi durante esses 4 dias que ele foi examinado. Mas como ele saiu? Um cordeiro imaculado. Os oficiais disseram: "Nunca ninguém falou como este homem." Seus inimigos não encontraram ninguém que pudesse dar falso testemunho contra ele. Como concordaram juntos, e Pilato declarou: "Não acho nele culpa alguma. Ele não estaria apto para o cordeiro pascal se um único defeito tivesse sido descoberto, mas não acho nele defeito." Foi a declaração do grande magistrado principal, que assim declarou que o cordeiro poderia ser comido na Páscoa de Deus, o símbolo e o meio da libertação do povo de Deus. Ó amado, você só tem que estudar as Escrituras para descobrir coisas maravilhosas nela. Você só precisa pesquisar profundamente e ficará maravilhado com sua riqueza. Você descobrirá que a palavra de Deus é uma palavra muito preciosa. Quanto mais você viver por ela e estudá-la, mais ela será apreciada em sua mente. Mas a próxima coisa que devemos marcar é o lugar onde este cordeiro seria morto, que estabelece peculiarmente que deve ser Jesus Cristo. A primeira Páscoa foi realizada no Egito, a segunda Páscoa foi realizada no deserto, mas não lemos que houve mais do que essas 2 Páscoas celebradas até que os israelitas chegaram a Canaã. E então, se você abrir uma passagem em Deuteronômio, capítulo 16, descobrirá que Deus não permitiu mais que matasse o cordeiro em suas próprias casas, mas designou um lugar para a sua celebração. No deserto, eles traziam suas ofertas para o tabernáculo, onde o cordeiro era sacrificado. Mas em seu primeiro encontro no Egito, é claro que eles não tinham um lugar especial para levar o cordeiro para ser sacrificado. Depois lemos no 16º de Deuteronômio e no 5º versículo: "Não podes sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado em que saístes do Egito." Era em Jerusalém que os homens deveriam adorar, pois a salvação era dos judeus. Ali estava o palácio de Deus, ali seu altar fumegava, e ali somente o cordeiro pascal poderia ser morto. E assim, nosso abençoado Senhor foi conduzido a Jerusalém. A multidão enfurecida o arrastou pela cidade. Em Jerusalém, nosso cordeiro foi sacrificado por nós. Foi no local exato onde Deus havia ordenado que deveria estar. Oh,
Se aquela turba que se reuniu em torno dele em Nazaré tivesse sido capaz de empurrá-lo colina abaixo, então Cristo não poderia ter morrido em Jerusalém. Mas como ele disse, um profeta não pode perecer fora de Jerusalém. Então, era verdade o que o rei de todos os profetas não poderia fazer de outra forma. As profecias a seu respeito não teriam sido cumpridas. Igolarás o cordeiro no lugar que o Senhor teu Deus designar. Ele foi sacrificado no mesmo lugar. Assim, novamente, você tem uma prova incidental de que Jesus Cristo foi o cordeiro pascal para o seu povo. O próximo ponto é a maneira de sua morte. Acho que a maneira pela qual o cordeiro deveria ser oferecido apresenta de maneira tão peculiar a crucificação de Cristo, que nenhum outro tipo de morte poderia, de forma alguma, ter respondido a todos os detalhes aqui estabelecidos. Primeiro, o cordeiro deveria ser morto e seu sangue recolhido em uma bacia. Normalmente o sacerdote ficava no altar, os levitas ou o povo abatiam o cordeiro e o sangue era recolhido em uma bacia de ouro. Então, assim que foi tirado, o sacerdote que estava ao lado do altar em que a gordura estava queimando, jogou o sangue no fogo ou jogou-o ao pé do altar. Você pode adivinhar que cena era: 10.000 cordeiros sacrificados e o sangue derramado em um rio roxo. Em seguida, o cordeiro deveria ser assado, mas não deveria ter um osso quebrado de seu corpo. Agora eu digo, não há nada além da crucificação que possa responder a todas essas três coisas. A crucificação contém o derramamento de sangue, as mãos e os pés foram perfurados. Tem em si a ideia de assar, pois assar significa um longo tormento. E como o cordeiro esteve por muito tempo diante do fogo, assim Cristo, na crucificação, foi por muito tempo exposto a um sol escaldante e todas as outras dores que a crucificação engendra. Além disso, nenhum osso foi quebrado, o que não poderia ter acontecido com qualquer outra punição. Suponho que fosse possível matar Cristo de qualquer outra maneira. Às vezes, os romanos matavam criminosos por decapitação, mas com essa morte o pescoço era quebrado. Muitos mártires foram condenados à morte por terem sido perfurados por uma espada. Mas enquanto isso teria sido uma morte sangrenta e não necessariamente um osso quebrado. O tormento não teria sido longo o suficiente para ser retratado pela torrefação. Portanto, tome qualquer punição que você quiser, enforque, que às vezes os romanos praticava na forma de estrangulamento. Esse modo de punição não envolve derramamento de sangue e, consequentemente, os requisitos não teriam sido atendidos. E eu acho que qualquer judeu inteligente, lendo este relato da Páscoa e, em seguida, olhando para a crucificação, deve ser atingido pelo fato de que a pena e a morte na cruz pela qual Cristo sofreu devem ter levado em conta todas essas três coisas. Houve derramamento de sangue, o longo sofrimento contínuo, o assado da tortura e então adicionado a isso, singularmente, pela providência de Deus, nenhum osso foi quebrado, mas o corpo foi retirado da cruz intacto. Alguns podem dizer que a queima poderia ter resolvido o problema, mas não haveria derramamento de sangue nesse caso, e os ossos teriam sido virtualmente quebrados no fogo. Além disso, o corpo não teria sido preservado inteiro. A crucificação era a única morte que poderia atender a todos esses três requisitos, e a minha fé recebe grande força pelo fato de ver meu Salvador não apenas como um cumprimento do tipo, mas o único. Meu coração se alegra em olhar para aquele a quem trapacei e ver seu sangue, como o sangue do Cordeiro, aspergido em meu lintel e na ombraria de minha porta, e ver seus ossos intactos e acreditar que nenhum osso do seu corpo espiritual será quebrado a seguir. E regozijo-me também por vê-lo assado no fogo,
porque assim vejo que satisfez a Deus por aquele assado que eu deveria ter sofrido no tormento do inferno para todo o sempre. Cristão, eu gostaria de ter palavras para descrever em linguagem melhor, mas do jeito que está, eu lhe dou os pensamentos não dirigidos que você pode levar para casa e viver durante a semana, pois você descobrirá que este Cordeiro Pascal é uma festa de honra em honra, bem como uma ceia, e você pode se alimentar dele continuamente, até chegar ao monte de Deus, onde você o verá como ele é e o adorará no Cordeiro no meio dela. Como derivamos o benefício do sangue de Cristo? Cristo, nossa Páscoa, foi morto por nós. O judeu não podia dizer. Ele poderia dizer ao Cordeiro, mas o Cordeiro mesmo, Cristo, nossa Páscoa, ainda não havia se tornado uma vítima. E há alguns dos meus ouvintes dentro dessas paredes nesta noite que não podem dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi morto por nós. Mas glória seja dada a Deus. Alguns de nós podem. Não há poucos aqui que colocaram suas mãos sobre o glorioso bode expiatório, e agora eles podem colocar suas mãos sobre o Cordeiro também e podem dizer: sim, é verdade, ele não apenas foi morto, mas Cristo, nossa Páscoa, é morto por nós. Obtemos benefícios da morte de Cristo de duas maneiras. Primeira, tendo seu sangue aspergido sobre nós por nossa redenção. E em segundo lugar, ao comermos sua carne como alimento, regeneração e santificação. O primeiro aspecto em que um pecador vê Jesus é o de um cordeiro morto, cujo sangue é aspergido na ombreira e na verga da porta. Observe o fato de que o sangue nunca foi aspergido no limiar, foi aspergido no lintel, no topo da porta, no batente lateral, mas nunca no umbral, pois ai daquele que pisotear o sangue do Filho de Deus. Mesmo o sacerdote de Dagon não pisou no limiar de seu Deus, muito menos o cristão pisoteará o sangue do Cordeiro Pascal. Mas seu sangue deve estar à nossa direita para ser nossa guarda constante e à nossa esquerda para ser nosso apoio contínuo. Queremos ter Jesus Cristo aspergido sobre nós. Como eu disse antes, não é só o sangue de Cristo derramado no Calvário que salva um pecador, é o sangue de Cristo aspergido no coração. Voltemo-nos para a terra de Zoan. Você não acha que vê a cena esta noite? É noite. Os egípcios estão voltando para casa, sem pensar no que está por vir. Mas assim que o sol se põe, um cordeiro é trazido para cada casa. Os estrangeiros egípcios que passam dizem: estes hebreus estão prestes a fazer um banquete esta noite. E eles se retiram para suas casas, totalmente descuidados com isso. O pai da casa hebraica pega seu cordeiro e, examinando-o mais uma vez com ansiosa curiosidade, olha-o da cabeça aos pés, para ver se tem algum defeito. Ele não encontra nenhum. Meu filho, diz ele a um deles, traga aqui a bacia. É realizado. Ele esfaqueia o cordeiro e o sangue flui para a bacia. Você não acha que vê o pai, enquanto ele ordena que sua matrona esposa asse o cordeiro diante do fogo? Cuidado, diz ele, para que nenhum osso seja quebrado. Você vê sua intensa ansiedade quando ela coloca para assar, temendo que um osso seja quebrado? Agora diz o pai, traga um ramo de hisopo. Uma criança traz. O pai o mergulha no sangue. Venham aqui, meus filhos, esposa e tudo, e vejam o que estou prestes a fazer. Ele pega o hisopo em suas mãos, mergulha-o no sangue e espalha-o na verga e no umbral da porta. Seus filhos dizem: o que você quer dizer com esta ordenança? Ele responde: esta noite o Senhor Deus passará para ferir os egípcios, e quando vir o sangue no lintel e nas duas ombreiras, o Senhor passará pela porta e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para feri-lo. A coisa está feita.
O cordeiro está cozido. Os convidados estão preparados para isso. O pai de família suplicou uma bênção. Eles estão sentados para festejar com ela. E observe como o velho divide cuidadosamente junta por junta, para que nenhum osso seja quebrado. E ele é especial para que o menor filho da família coma, pois assim o Senhor ordenou. Você não acha que o vê quando ele diz a eles: é uma noite solene, apresse-se, em outra hora todos nós sairemos do Egito. Ele olha para suas mãos, elas estão ásperas com o trabalho, e batendo palmas ele grita: eu não devo mais ser um escravo. Seu filho mais velho, talvez, esteja sofrendo sob o chicote, e ele diz: filho, você foi chicoteado pelo capataz essa tarde, mas é a última vez que o sentirá. E ele olha para todos com lágrimas nos olhos. Esta é a noite em que o Senhor Deus os livrará. Você os vê com seus chapéus na cabeça, com os lombos cingidos e seus cajados nas mãos? É a calada da noite. De repente, eles ouvem um grito. O pai diz: fiquem dentro de casa, meus filhos. Vocês saberão o que é em um momento. Agora o outro grito, grito após grito. Eles ouvem lamentos e lamentações perpétuas. Permaneça dentro, diz ele. O anjo da morte está voando para o exterior. Um silêncio solene está na sala, e eles quase podem ouvir as asas do anjo batendo no ar quando ele passa pela porta marcada com sangue. Fique calmo, diz o Senhor. Esse sangue vai te salvar. Os gritos aumentam. Comam depressa, meus filhos. Ele diz novamente. E em um momento os egípcios chegando dizem: vá embora, vá embora. Nós não importamos com as joias que você pegou emprestadas. Você trouxe a morte para as nossas casas. Oh, diz uma mãe, vá, pelo amor de Deus. E meu filho mais velho está morto. E, diz um pai, vá, e a paz vá com vocês. Foi um dia ruim quando seu povo entrou no Egito e nosso rei começou a matar seu primogênito, pois Deus está nos punindo por nossa crueldade. Ah, vê-los deixando a terra, os gritos ainda são ouvidos. As pessoas estão ocupadas com seus mortos. Ao saírem, um filho do faraó é levado sem embalsamamento para ser enterrado em uma das pirâmides. Atualmente, eles veem um dos filhos de seu capataz ser levado embora. Uma noite feliz para eles, quando eles escaparam. E vocês veem, meus ouvintes, um paralelo glorioso? Eles tinham que aspergir o sangue e também comer o cordeiro. Ah, minha alma, você já teve o sangue aspergido em você? Você pode dizer que Jesus Cristo é seu? Não basta dizer. Ele amou o mundo e deu o seu Filho. Você deve dizer: ele me amava e se entregou por mim. Há outra hora chegando, queridos amigos, quando todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E então Deus dirá: anjo da morte, você uma vez feriu o primogênito do Egito. Você conheceu sua presa. Desembainhe sua espada. Eu contemplo a grande reunião. Você e eu estamos entre eles. É um momento solene. Todos os homens estão suspensos. Não há zumbido nem murmúrio. As próprias estrelas param de brilhar para que a luz não perturbe o ar com seu movimento. Tudo está quieto. Deus diz: você selou aqueles que são meus? Eu tenho, diz Gabriel. Eles são selados com sangue, cada um deles. Então ele diz a seguir: varra com sua espada de matança, varrer a terra, e mandai para as covas os despidos, os que não foram prados e os que não foram lavados. Oh, como nos sentiremos amados quando por um momento vemos aquele anjo bater suas asas. Ele está prestes a voar, mas a dúvida passará por nossas mentes. Talvez ele venha a mim? Oh, não devemos ficar de pé e olhar o anjo em rosto. Ousado, devo permanecer naquele grande dia.
Pois quem colocará algo sob minha responsabilidade? Embora absolvido por teu sangue, estou da tremenda maldição e vergonha do pecado. Se tivermos o sangue sobre nós, veremos o anjo chegando, sorriremos para ele. Devemos ousar chegar até mesmo à face de Deus e dizer: bom Deus, estou limpo, pelo sangue de Jesus estou limpo. Mas se, meu ouvinte, seu espírito impuro permanecer intacto diante de seu Criador, se sua alma culpada aparecer com todas as suas manchas negras sobre ela, não salpicada com a maré púrpura, como você falará quando ver brilhar da bainha a espada do anjo veloz para a morte e alado para a destruição, e quando vos separar? Acho que você de pé agora. O anjo está varrendo 1000 lá, a um de seus companheiros da taverna. Lá está aquele com quem você dançou e praguejou. Lá outro, que depois de frequentar a mesma capela como você, era um desprezador da religião. Agora a morte se aproxima de você. Assim como quando o ceifeiro varre o campo e a próxima espiga treme porque sua vez chegará, eu vejo um irmão e uma irmã arrastados para o poço. Não tenho sangue sobre mim? Então, ó rochas, foi gentil de sua parte me esconder. Você não tem benevolência em seus braços. Montanhas, deixe-me encontrar em suas cavernas algum pequeno abrigo, mas é tudo em vão, pois a vingança cortará as montanhas e abrirá as rochas para me descobrir. Não tenho sangue? Não tenho esperança? Ah, não, ele me bate. A danação eterna é minha porção horrível. A profundidade da escuridão do Egito para você e os horríveis tormentos da cova da qual ninguém pode escapar. Ah, meus queridos ouvintes, se eu pudesse pregar como eu gostaria, se eu pudesse falar com vocês sem meus lábios e com o meu coração, então eu os convidaria a buscar aquele sangue aspergido e os exortaria pelo amor de sua própria alma, por tudo o que é sagrado e eterno, trabalhar para que este sangue de Jesus seja aspergido em suas almas. É o sangue aspergido que salva um pecador. Mas quando o cristão recebe o sangue aspergido, isso não é tudo o que ele quer. Ele quer algo para se alimentar. E, ó doce pensamento, Jesus Cristo não é apenas um salvador para os pecadores, mas ele é o alimento para eles depois que são salvos. O Cordeiro Pascal pela fé comemos. Nós vivemos disso. Você pode dizer, meus ouvintes, se você tem o sangue aspergido na porta por isso, você come o Cordeiro? Suponha por um momento que um dos antigos judeus dissesse em seu coração: não vejo utilidade neste banquete. É certo borrifar o sangue no lintel, ou então a porta não será conhecida, mas de que adianta tudo isso dentro? Teremos o cordeiro preparado e não quebraremos seus ossos, mas não comeremos ele. E suponha que ele fosse e guardasse o cordeiro. Qual teria sido a consequência? Ora, o anjo da morte teria ferido, assim como o resto, mesmo que o sangue estivesse sobre ele. E se além disso, aquele velho judeu tivesse dito: aqui, vamos comer um pedacinho, mas teremos outra coisa para comer. Teremos pães asmos. Não tiraremos o fermento de nossas casas, mas teremos pão levedado. Se não tivessem consumido o cordeiro, mas tivesse reservado um pouco dele, então a espada do anjo teria encontrado o coração, assim como o de qualquer outro homem. Ó, querido ouvinte, você pode pensar que tem o sangue aspergido. Você pode pensar que é justo, mas se você não viver sobre Cristo, assim como por Cristo, você nunca será salvo pelo Cordeiro Pascal. Dizem alguns: não sabemos nada disso. Claro que não, quando Jesus Cristo disse: se não comerdes a minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós. Houve quem disse: duro é este discurso, quem o pode suportar? E muitos desde então voltaram e não andaram mais com ele. Eles não podiam entendê-lo, mas cristãos,
Você não entende? Não é Jesus Cristo seu alimento diário? E mesmo com as ervas amargas, ele não é comida doce? Alguns de vocês, meus amigos, que são verdadeiros cristãos, vivem demais em suas estruturas e sentimentos mutáveis, em suas experiências e evidências. Agora, isso está tudo errado. É como se um adorador tivesse ido ao tabernáculo e começado a comer uma das túnicas usadas pelo sacerdote. Quando o homem vive da justiça de Cristo, é o mesmo que comer as vestes de Cristo. Quando o homem vive de suas estruturas e sentimentos, é como se o Filho de Deus vivesse de alguns sinais que ele recebidos no santuário, que nunca serviram de alimento, mas apenas para confortá-lo um pouco. O que o cristão vive não é a justiça de Cristo, mas Cristo. Ele não vive o perdão de Cristo, mas de Cristo. E de Cristo ele vive diariamente na proximidade de Cristo. Eu amo a pregação de Cristo. Não é a doutrina da justificação que faz bem ao meu coração. É Cristo, o justificador. Não é o perdão que tanto alegra o coração do cristão. É Cristo, o perdoador. Não é a eleição que amo tanto quanto ser escolhido em Cristo antes do início dos mundos. Sim, não é a perseverança final que eu amo tanto quanto o pensamento de que em Cristo minha vida está escondida e que, uma vez que Ele dá às suas ovelhas a vida eterna, elas nunca perecerão, nem ninguém as arrancará de sua mão. Cuidai, cristão, de comer o cordeiro pascal e nada mais. Eu lhe digo, homem, se você comer isso sozinho, será como pão para você, o melhor alimento da sua alma. Se você vive de qualquer outra coisa, exceto do Salvador, você é como alguém que procura viver de alguma erva daninha que cresce no deserto, em vez de comer o maná que desce do céu. Jesus é o maná. Em Jesus, assim como por Jesus vivemos. Agora, queridos amigos, vindo a esta mesa, celebraremos a ceia pascal. Mais uma vez, pela fé, comeremos o cordeiro. Pela santa confiança, chegaremos a um Salvador crucificado e nos alimentaremos de seu sangue, justiça e expiação. E agora, concluindo, deixe-me perguntar: vocês esperam ser salvos, meus amigos? Alguém diz: bem, eu dificilmente sei. Espero ser salvo, mas não sei como. Sabes, imaginas que te conto uma ficção. Quando te digo que as pessoas esperam ser salvas pelas obras, mas não é assim, é uma realidade. Ao viajar pelo país, encontro-me com todos os tipos de personagem, mais frequentemente com pessoas hipócritas. Quantas vezes me encontro com um homem que se considera bastante piedoso porque vai à igreja uma vez no domingo, e que se considera bastante justo porque pertence ao estabelecimento. Como um clérigo me disse outro dia: sou um clérigo rígido. Fico feliz com isso, eu disse a ele. Então você é um calvinista se você mantiver os artigos? Ele respondeu: não sei sobre os artigos, vou mais pela rubrica. E então eu pensei que ele era mais um formalista do que um cristão. Existem muitas pessoas assim no mundo. Outro diz: creio que serei salvo, não devo nada a ninguém, nunca estive falido. Pago a todos 20 shillings por libra, nunca fico bêbado e, se faço mal a alguém a qualquer momento, tento compensar dando 1 libra por ano para tal e tal sociedade. Sou tão religioso quanto a maioria das pessoas e acredito que serei salvo. Isso não vai funcionar. É como se algum velho judeu tivesse dito: não queremos o sangue no lintel, temos o lintel de mogno. Não queremos sangue na ombreira, temos uma ombreira de mogno. Ah, fosse o que fosse, o anjo o teria ferido se não tivesse o sangue sobre ele. Você pode ser tão justo quanto quiser. Se não tiver o sangue aspergido, toda a bondade de suas ombreiras e vergas não servirá de nada. Sim, diz outro, não estou confiando exatamente aí. Acredito que é meu dever ser o melhor que posso, mas acho que a misericórdia de Jesus Cristo fará o resto.
Tento ser tão justo quanto as circunstâncias permitem e acredito que, sejam quais forem as deficiências que houver, Cristo as corrigirá. É como se um judeu tivesse dito: criança, traga-me o sangue. E então, quando ele foi trazido, ele dissesse: traga-me um jarro de água. E então ele pegou e misturou, e aspergiu o umbral com ele. Ora, o anjo teria ferido tão bem quanto a qualquer outro, pois é sangue, 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 que economiza. Não é sangue misturado com água de nossas obras pobres. Isso é sangue, sangue, sangue e nada mais. É o único meio da salvação, é pelo sangue. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que o precioso sangue seja aspergido sobre vocês, meus ouvintes. Confie no sangue precioso. Deixe sua esperança estar em uma salvação selada com uma expiação de sangue precioso e você será salvo. Mas não tendo sangue, ou tendo sangue misturado com qualquer outra coisa, você está condenado como está vivo, pois o anjo o matará no entanto. Bom e justo você pode ser. Vá para casa, então, e pense nisso. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.